Bom, outra questão que está relacionada com essa é o seguinte: os esquerdistas inveteradamente direitistas que apoiaram o golpe, tipo Luciana Genro, agora lançaram uma nova campanha antidemocrática, o fim do foro privilegiado. Então a gente precisa... Também é outra questão que vai aparecer algum gaiato em algum lugar e fala assim: nossa, mas vocês também são contra o fim do foro privilegiado, assim como a gente foi contra a lei da ficha limpa e um monte de leis que são criaturas antidemocráticas da direita e do fascismo. Só que as pessoas, como não têm nenhuma cultura política, e muito menos jurídica, não conseguem entender a importância. Vamos entender uma coisa. Quando a burguesia... Vou falar pela... Eu já fico entediado de ouvir eu falar isso aqui, mas vou falar de novo. Quando a burguesia lutava pela democracia, a reivindicação fundamental dela, do ponto de vista institucional, era a criação de um parlamento livre. Essa ideia aparece pela primeira vez com toda a força na Revolução Inglesa de 1640. A burguesia inglesa, sim, o rei falou, vamos aumentar os impostos, porque o rei sempre gosta de aumentar os impostos, os outros pagam. Mas a burguesia falou, não vamos pagar, a não ser que a gente tenha voz ativa. Então, os burgueses ingleses da época, do século XVII, falaram: no taxation without representation. Nenhum imposto sem representação política. Perceberam o âmago do conflito? Bom, aí você monta, o rei foi obrigado a convocar o parlamento, num dado momento. E depois a burguesia foi obrigada a impor o parlamento ao rei, porque o rei não queria, de fato, o parlamento. Só que tem um problema. Até aí, né, muita gente não lembra disso. Para eles, democracia é o executivo, que nessa situação seria o rei. Ou é o judiciário, que nessa situação seria o judiciário do rei. Não. A democracia é o parlamento, a Assembleia Representativa dos Cidadãos, do ponto de vista institucional. Na Revolução Francesa, quando foi proclamada a República, depois que eles cortaram a cabeça do rei Luís XVI, o governo era o governo criado e controlado pelo parlamento. Bom, só que aí tem um problema. Quando você tem um parlamento e você tem um executivo. Qual é o problema? O executivo tenta controlar o parlamento. Como é que você controla o parlamento? Você controla o parlamento, seja através de um golpe que põe todo mundo na rua e na cadeia, isso daí foi feito na Revolução Inglesa, né? Um dos principais dirigentes da Revolução Inglesa, quando o parlamento começou a criar muito problema para ele, fica reacionário, ele entrou no parlamento com os soldados e falou, joga todo mundo para fora daqui. E fechou o parlamento. Isso ele fez literalmente. Ou, se você não tem tanta força assim, você abre processos jurídicos contra os parlamentares. Por isso, os parlamentares, eles têm que ter uma proteção contra o executivo e o judiciário. Senão, o parlamento não poderá ser independente. Você vai votar, e aí um juiz aparece lá e faz assim, ó, seu processo aqui. Ele já estava com a mão levantada para votar, daí ele, né? Alguns espertinhos falam, não, só tem que ter imunidade parlamentar para as questões relativas à atividade parlamentar. Por exemplo, ele não pode ser punido se ele fizer um discurso no parlamento, embora no Brasil a pessoa faça um discurso no parlamento e é punida também. Ele deveria ter imunidade para fazer discurso, senão ele não pode nem fazer discurso, que é a situação brasileira.
ele tem que ter imunidade. Não é só na questão parlamentar. Ele precisa ter imunidade contra outras questões também. Porque qual é a dificuldade de eu, por exemplo, inventar que o governo do Hafez Assad jogou gás letal numa cidade para matar a própria população e, com base nessa minha acusação, atacar o cidadão? Será que é difícil de fazer isso daí? Não. A gente acabou de ver que é a coisa mais fácil do mundo inventar uma coisa dessas. E por que a gente não inventaria que fulano roubou, matou, estuprou, assediou a mulher, falou mal do gay, foi racista e sei lá mais o que ele fez? Sabia de tudo. Então não dá. Os parlamentares, eles têm que ter imunidade contra a perseguição política. Não quer dizer que ele nunca possa ser indiciado, investigado, julgado. Não quer dizer isso. Mas não pode ser fácil. Porque se for fácil, basta a pessoa ter um dossiê lá de acusações falsas ou verdadeiras e controla todo o Congresso Nacional. Quer dizer, nesse sentido, você não tem um Congresso. Então a pessoa fala assim, mas como é que nós vamos pegar os corruptos se não acabar o foro privilegiado, a imunidade parlamentar, a prisão só depois do caso em julgado? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos abolir todos os direitos, né, que as pessoas têm, vamos botar uma guarda inquisitorial e vamos botar todo mundo que a gente achar na cadeia, é mais fácil. Ou melhor, não vamos nem botar na cadeia, entra alguém lá e mata todo mundo e pronto. Ou melhor, vamos chamar o Médici e resolver a parada. Por quê? Porque a preocupação de desmantelar a Constituição e os direitos políticos da cidadania brasileira para prender um corrupto. Bom, prenderam o Eduardo Cunha. E aí? O céu ficou mais azul? Os passarinhos cantam com maior alegria? O negócio público é mais limpo, mais transparente? O Brasil melhorou? O desemprego caiu? Não aconteceu nada. Você pode tirar todo o pessoal que está preso por droga e encher a penitenciária de corruptos supostos ou verdadeiros, a corrupção não vai diminuir, 1 milímetro. A corrupção estatal é como a prostituição. Existem algumas feministas que querem acabar com a prostituição. Mas querem acabar com uma coisa que existe no mundo todo. Elas são contra, nesse sentido, por exemplo, de você dar melhores condições de vida para as prostitutas. Então, ao invés de dar melhores condições de vida para pessoas super esmagadas, você põe a polícia em cima delas, que é uma coisa bem humanitária, né? A polícia é uma coisa ultra-humanitária, como a gente sabe. Por que existe prostituição e ela não acaba? Porque tem demanda. Enquanto houver demanda, haverá oferta. O mundo capitalista é assim. Se há uma demanda, ou seja, pessoas dispostas a pagar, como a vida é uma vida muito difícil no capitalismo, sempre aparecerá alguém disposto a receber. A corrupção é um problema de demanda. Qual é a demanda? É só ver pegar a lista da associação comercial e ver o número de empresas que tem no Brasil. Particularmente as grandes empresas. Enquanto houver demanda das empresas para aprovação de leis que favorecem os seus negócios, haverá corrupção. Enquanto houver demanda de outros setores que se beneficiam da corrupção estatal, haverá corrupção. Enquanto houver desigualdade social, haverá corrupção. Então, quer dizer, é muito estranho
uma organização que se diz marxista, revolucionária e socialista, querendo acabar com a corrupção através da repressão. Alguns são tão loucos nesse sentido. Esses dias eu vi uma matéria que a pessoa fala que tem que soltar o Lula. Mas se soltar, a gente tem que prender ele num sindicato aí e formar um tribunal popular para julgar ele por corrupção. Meu amigo, está consumindo muito álcool, né? Segue a orientação do Serviço Nacional de Trânsito. Se beber, não dirija. Se não dá para dirigir um automóvel que é simples, imagine dirigir um movimento político, né? Alcoolizado. Porque isso é coisa de gente alcoolizada, perdeu a noção do que está fazendo. Então nós temos que repudiar totalmente a campanha contra o foro privilegiado. O que nós precisamos aqui é maior controle da população sobre o Congresso, da população, não dos juízes. Quem que vai controlar o Congresso? A Rosa Weber? A Carmen Lúcia? O Moro? Porque o fim do foro é para que um juiz como o Moro possa indiciar qualquer deputado a qualquer hora. Não sei se o pessoal pensou nisso daí. Se você não tem foro, você não vai ser julgado pelo STF. Você vai ser julgado e pode ser indiciado por qualquer juiz de primeira instância. Então, vamos supor, você começa a fazer muita coisa no Congresso que os poderosos não gostam, ainda mais agora que o cerco está fechando, vem o Moro, indicia você lá, embora ele não tenha provas, etc., tem o domínio do fato, tem o reino da fantasia jurídica brasileira, né? Não pode usar bigode, está aqui, não tem lei, mas eu acho que não pode, está em cana. É uma barbaridade. Mostra que isso aqui é uma esquerda que está completamente fora da realidade.